Olá, eu sou o professor Reginaldo Borges, de Matemática, da CIT Professor Raul Córdoba, e estou resolvendo questões para a prova final. Um estudo para a prova final dos sextos anos A e B, 2023. Um dos assuntos, classificação dos triângulos. Existem duas formas de classificar um triângulo. Nós podemos classificar considerando a medida dos lados e podemos classificar considerando os ângulos internos. Como assim? Vamos lá. Classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Quando o triângulo tem os seus três lados com a mesma medida, nós chamamos de triângulo equilátero. Quando o triângulo ele tem duas medidas iguais, duas medidas dos seus lados iguais, nós chamamos de isósceles. E quando a medida dos três lados são diferentes, nós chamamos de escaleno. Então, quanto à medida dos lados, o triângulo pode ser equilátero, isósceles, escaleno, dadas estas condições. A outra forma é considerando os ângulos internos. Os ângulos internos são esses ângulos aqui. O triângulo tem três ângulos internos. E para classificar de acordo com os ângulos internos, primeiro tem que considerar o que é um ângulo reto. É o ângulo bem em pé. Aqui, ó, este ângulo que eu estou colocando a setinha, ele está bem em pé. É o ângulo de 90 graus. Quando o triângulo tem os seus três ângulos menores do que 90 graus, ele se chama acutângulo. Quando tem um ângulo reto, veja, isso aqui tem um ângulo reto, nós chamamos de triângulo retângulo. E se tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90, nós chamamos de triângulo obtusângulo. Portanto, em relação aos ângulos internos, a classificação dos triângulos é ocutângulo, retângulo e obtusângulo. Vamos fazer um exercício. Identifique o triângulo abaixo em relação às medidas dos lados. Aqui deveria ter o nome em relação às medidas dos lados. Aqui podemos observar que esse lado mede 3 centímetros e esse lado mede 3 centímetros. Nós temos aqui um triângulo com dois lados com a mesma medida. Logo, ele é isósceles. Pronto, está resolvida a questão. Vamos fazer outra? Identifique o triângulo abaixo, aqui deveria ser um em relação aos ângulos internos. Opa, peraí, aqui já temos um ângulo reto. Portanto, é um triângulo retângulo, ok? Agora, se vocês prestarem atenção, trata-se do mesmo triângulo, ok? Mas este primeiro eu classifiquei de acordo com as medidas dos lados. E o segundo aqui, que é o mesmo triângulo, mas eu identifiquei e classifiquei de acordo com os ângulos internos. Portanto, é muito importante saber que classificar os triângulos de acordo com a medida dos lados é uma coisa, tem essas três aqui. E classificar os triângulos com relação aos ângulos internos é outra coisa, tem esses três triângulos aqui. Pode ser que alguém tenha percebido o seguinte: se você tem um triângulo qualquer aqui, mede 4 centímetros um lado, mede 4 centímetros o outro lado e mede 4 centímetros o outro lado, as três medidas elas são o quê? Iguais, e nós vamos chamar de equilátero. Aí você pode pensar assim, mas e aquele triângulo que tem duas medidas iguais? Vamos dizer que isso aqui é 3 centímetros. E esse é 3 centímetros também. E aqui é 2 centímetros também. Como é o nome dele? Isósceles.
Sim, mas por que eu estou falando sobre esses dois triângulos em particular? Esse equilátero aqui, ele tem duas medidas iguais. Duas medidas iguais. Mas como, na verdade, são três, a gente chama de equilátero. E esse aqui tem somente duas iguais. Aí a gente chama de isósceles. Ah, mas o triângulo equilátero pode ser chamado de isósceles também? Pode também. Precisa ter duas. Esse aqui tem somente duas medidas iguais. Mas por isso podemos garantir que ele é isósceles mesmo. É isósceles. Só pode chamar isso aqui de isósceles. E é isso aí.